Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Vilão, o livro mais recente da minha listinha de favoritos. Esse livro foi escrito pela Victoria Stewart. Ela já tinha escrito outros livros de fantasia. Eles até eram bastante famosos, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui conhecer essa autora através desse livro. Eu descobri ele no Scoob e depois no Booktube. Eu vi muita gente falando sobre ele, então eu fiquei muito curiosa. Eu comprei ele já faz um tempinho, eu fiquei super ansiosa pra ler, mas eu fiquei adiando porque tinha outros livros na fila. Mas agora eu li ele e eu fiquei impactada. Eu me arrependo de não ter lido antes. Primeiro eu vou falar sobre essa capa, que ela me chamou muito a atenção. Eu adoro essas capas assim com design sem fotos reais, sabe? Só umas artes assim que chamam atenção um pouquinho pro livro. Eu li aqui atrás que tá escrito: problemáticos humanos brincam com os seus poderes. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá escrito isso aqui atrás. E essa frase me chamou bastante atenção, porque assim, geralmente aqui atrás vem alguma coisa assim que remete ao livro, pra você saber o que se trata o livro. Ou então vem aqui na orelha do livro. Esse aqui vem na orelha e atrás é só essa frase. Depois que eu li o livro, ela fez todo sentido pra mim. Eu descobri que, na verdade, ela resume, assim, o livro muito bem. Um dos personagens principais desse livro é o Vitor Vale. Ele é filho de 2 psicólogos, se não me engano, ou psiquiatras, e eles escrevem vários livros, assim, de autoajuda, sobre psicologia e tudo mais. E ele cresceu pegando esses livros dos pais dele e riscando com marcador preto as palavras de forma que ele formasse frases com palavras do texto dos pais, frases que não tinham nada a ver com o texto em si. Por isso a capa é desse jeito. Isso aqui simboliza, né, o que o Vitor grifou, e aí a frase que, no caso, representa algo que ele formou. Eu achei muito interessante isso. Eu só descobri isso, claro, depois que eu li o livro, mas fez todo sentido pra mim. Eu amei essa capa. Esse livro é uma semi-fantasia, ou seja, ele se passa no mundo real, um mundo que nós conhecemos, porém com coisas sobrenaturais. E no caso são os extraordinários. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles mais pra frente. Esse Vitor que eu falei anteriormente é um estudante de medicina, e ele tem um melhor amigo que chama Ellie, que é um colega de quarto dele da universidade. Eles fazem faculdade juntos. E eles estão no último ano da faculdade, então eles estão na época de fazer TCC, né, e tudo mais. E aí o professor instiga eles a pensarem um tema pro TCC deles. E um tema que chama a atenção de toda a classe, inclusive do professor, é o do L, que é um trabalho sobre os EOs. Os EOs são pessoas extraordinárias. Esses extraordinários, essas pessoas extraordinárias, são pessoas com superpoderes, não, mas habilidades extraordinárias. E o L quer fazer um estudo sobre isso no trabalho de conclusão dele, que é estudar como e por que essas pessoas existem. Ele surge com a teoria de que os EOs são pessoas que desenvolvem essas habilidades após passarem por uma experiência de quase morte. Então, depois de formar essa teoria, ele e o Vitor decidem colocar essa teoria em prática, tentando criar extraordinários. E apesar deles serem bem sucedidos no objetivo da pesquisa, as coisas não desenrolam muito bem a partir daí. Então temos um salto no tempo para 10 anos depois. O livro é assim, ele brinca com o tempo, né? Cada capítulo você vai e volta no tempo, você descobre as coisas que estão acontecendo agora, o porquê delas, você vai descobrindo aos poucos com o passar dos capítulos que mostram o passado. Então é muito bom essa dinâmica, porque fica um suspense, né? Que você tem que voltar no tempo para descobrir o que é, e aí aos poucos você vai pegando assim. Nesse salto de 10 anos, nós encontramos então o Vitor recém-saído da prisão. Saído não, ele fugiu da prisão com seu colega de quarto, Mitch. E o Vitor, depois que ele foge da prisão, ele tá determinado em encontrar o L, mas agora a situação tá completamente diferente. A gente descobre que o L agora é o arqui-inimigo dele e ele quer ir atrás dele em busca de vingança. Mas a gente não faz ideia do porquê ele quer se vingar, nem do porquê ele foi preso, nem porquê eles viraram inimigos. E é igual eu falei, com esses saltos no tempo, a gente vai descobrindo isso. Me deixou super curiosa lendo o livro, eu não conseguia parar, porque a gente fica doida pra saber o porquê das coisas. E assim, a leitura desenvolveu muito bem pra mim, principalmente por causa disso. Mas os 10 anos também se passaram pro L e a gente começa a descobrir o que o L esteve fazendo nesses últimos 10 anos. Que basicamente ele acha que ele tem uma missão na Terra de exterminar todos os extraordinários. E nesse meio tempo o Vitor sai da prisão e começa a ir atrás dele. Mas nesses caminhos diferentes aí o L encontra a Serena Clark. A Serena Clark também é uma extraordinária, ela tem uma capacidade de persuasão muito grande e ela se junta com ele ali e eles começam a fazer essa missão que ele acha que ele tem, né, juntos. Mas, em contrapartida, o Vitor e o Mitch encontram a Sidney Clark, que é irmã da Serena e também é uma extraordinária. E assim, em caminhos diferentes, cada grupo segue com a sua missão. O livro é em terceira pessoa e apesar da maior parte do tempo a gente tá acompanhando a trajetória do Vitor, os dois grupos têm o seu ponto de vista na narrativa, assim, né, tem o seu foco na narrativa, em capítulos
capítulos diferentes. E falando agora um pouco mais sobre a minha experiência com a leitura, né, eu falei basicamente sobre a história do livro, sem spoiler, tudo que eu falei acontece bem no início do livro, então assim, o que desenrola no livro ali mesmo é depois, quando os dois grupos formados saem na sua missão, o Victor da missão de vingança, o L na missão que ele acha que ele tem de eliminar os extraordinários, e aí tudo isso vai desenvolvendo ali, então eu não dei spoiler, eu falei mesmo só o introdutório do livro, né, muita coisa que eu falei tá na sinopse inclusive. Eu não sei se eu já falei aqui, mas pela minha estante dá pra ver que eu sou apaixonada com romance, eu adoro romance, o meu gênero favorito é a fantasia, mas praticamente toda fantasia que eu leio tem um pouquinho de romance, nem que seja uma gotinha ali, e esse livro não tem nada de romance, ele tem ali umas relações, mas não é romance, então foi um livro fora da minha zona de conforto, mas que eu gostei bastante. Eu fiquei muito impactada com a forma da autora de instigar o leitor a pensar por si mesmo. Ela não entrega o lado do bem e o lado do mal. Não existe isso de lado do bem, lado do mal, mocinho, vilão. Apesar do título do livro ser o vilão, isso também é bastante, assim, bem caracterizado na história, porque o vilão do livro é o Victor, mas também é o L. Então a gente fica meio assim, sem saber pra quem que a gente tá torcendo, pra quem que a gente quer que... A gente não sabe isso porque a autora entrega pra gente de uma forma que a gente mesmo tem que tirar as nossas conclusões. Ela não nos mostra quem tá certo e quem tá errado. O livro traz pessoas, os acontecimentos e a forma como elas reagem com esses acontecimentos. Todas as suas emoções, sentimentos, reações, explorando ali a inveja, a ambição, o desejo e tudo que eles podem nos levar a fazer diante de certas situações. E cabe a nós, leitores, decidir o que nós achamos sobre a decisão tomada por cada um dos personagens. Como eu falei, apesar da história ser mais levada assim pelo ponto de vista do Victor, ele também não é um mocinho, ele é uma pessoa extremamente fria, ele não é assim um herói, na verdade quem se intitula herói é o L, então assim, tem uma brincadeira assim com esses termos que na verdade não descrevem muito bem a característica pessoal de cada um, principalmente tendo em vista que o Victor, todo livro, o que ele quer é saciar a sua sede de vingança. Esse livro não é um livro juvenil, não é um jovem adulto, ele é adulto mesmo porque ele é um livro mais pesado, tem umas cenas mais pesadas e também traz umas reflexões assim, do interior do ser humano, né, dos sentimentos de cada um, das partes obscuras do ser humano, e por esse motivo eu acho que ele é um livro mais assim adulto, né, é uma reflexão mais adulta. O final do vilão, ele traz uma expectativa assim muito grande de um próximo livro, né, ele deixa bastante claro que vai ter um próximo livro, né, que a história não terminou ali, então foi lançado recentemente o livro Vingança. Eu não li o Vingança ainda, eu também tô doida pra ler, eu acho que assim como o vilão, ele vai superar minhas expectativas, mas eu ainda não li, ainda não tenho ele, então assim que eu ler eu vou voltar aqui, vou falar pra vocês sobre tudo que eu esperava e tudo que foi a história pra mim. Então foi isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha atiçado a curiosidade de vocês de ler esse livro que, como eu falei, se tornou um dos meus livros favoritos do ano, é 5 estrelas e favoritado. Se você já leu ou se você pretende ler ou quando você ler, você volta aqui, deixa um comentário pra mim falando o que você achou, se você concorda com os meus pontos de vista, se você também gostou, se não gostou e por quê. Eu gosto muito de ver pontos de vista diferentes, assim, ou coisas que eu não percebi. E também comente se você gostou do vídeo, foi a primeira resenha que eu fiz aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like se você tiver gostado, se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar vídeo. Eu tô tentando postar sempre às sextas-feiras, mas pode ser que saia em outro dia, então se você ativar o sininho você vai receber notificação. Me siga também nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui na tela e é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, tchau, tchau!